A senhora citou as ameaças que a senhora sofreu nas últimas campanhas, e a senhora escreveu livros a respeito desse momento, e eu sei que é sempre complicado relembrar, mas eu acho que tem um papel didático explicar como são essas ameaças, qual que era a natureza dessas ameaças, como que elas afetavam o seu jeito de fazer política, até porque é uma coisa que segue sendo, infelizmente, muito comum na política brasileira. Antônio, eu entendo como muito respeitosa a tua pergunta e é interessante, assim, vamos lá. Primeiro, eu não comecei a ser vítima de ameaça na política em 2018, né? As ameaças de morte, elas não são algo incomum para quem tem uma trajetória pública marcada pela coragem, como é a minha, né? Eu posso ter os meus defeitos, a falta de coragem não está entre eles. A primeira ameaça de morte que eu recebi foi em 2005. E não foi via celular, né? Foi via telefone tradicional. Por que eu estou dizendo isso? Porque a mudança de postura do Estado, das instituições, é determinante no raciocínio sobre o que está acontecendo. Em 2005, quando eu fui ameaçada, a Câmara de Vereadores. Ai, foi meu celular que caiu, gente. Desculpa, espero que esteja bem, com saúde. Não ouvimos. Né? Espero que esteja quebrado. Mas assim, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre parou para me proteger, para debater, para exigir apuração, para compreender o que estava acontecendo. E aquilo era uma exigência coletiva, não era uma exigência da esquerda. Né? Nenhum vereador poderia ser ameaçado pelo seu discurso na tribuna, que foi o que aconteceu comigo. Em 2014, tem um marco na minha vida. Eu sou a pessoa mais votada da história do meu estado. Portanto, eu sei que eu sou alguém benquista, certo? Mesmo sendo a pessoa mais votada da história do meu estado, eu comecei a ser agredida fisicamente na rua. Então, eu sou alguém que sempre fez campanha sozinha. Eu caminho, né? Ainda hoje ameaçada, as pessoas falam: Nossa, tu está sempre sozinha, né? Eu tenho uma opção de caminhar, de viver a minha vida, de ir no supermercado, de ir na feira, de levar minha filha na escola todos os dias, de fazer a vida como uma pessoa comum, né? De andar de ônibus, de caminhar muito. Quando eu vim em 2014, eu falei, opa, eu não posso mais fazer campanha como eu fazia. Não dá para eu ser uma mulher com panfleto na mão, parar na rua e conversar com as pessoas. Como é que faz política se não for assim? Vê, eu deixei de estar em Brasília como deputada federal porque eu sentia falta disso. Eu queria voltar a conviver com as pessoas, né? É a força motriz do meu raciocínio político. Porque como é que é isso? Que eu não posso andar na rua, que eu entro num restaurante para jantar com a minha família e sou agredida. Essa violência, ela passa a acontecer com uma escala muito grande e ela combina sempre redes e ruas. Quem acha que a violência virtual não se materializa, não passou um dia ao meu lado, né? Não sabe o que é ter a filha fotografada na porta da escola para ser ameaçada no ambiente virtual. Então, esse é um tema. É diferente, cresce e as instituições param de agir. O relato que a gente construiu no livro que tu te referes, que é um livro que se chama Sempre Foi Sobre Nós, Relatos de Violência Política de Gênero, ele tenta tirar desse lugar, Antônio. O que eu me dei conta? Acabou a eleição de 2020, que foi uma verdadeira barbárie aqui em Porto Alegre, do ponto de vista da violência política de gênero, e eu falei, eu vou escrever um livro. Você vê um livro. Eu não vou deixar que apaguem o que aconteceu, que transformem isso numa derrota eleitoral. Eu quero contar essa história. Ver que o que aconteceu em Porto Alegre foi determinante para que o Congresso Nacional pautasse a Lei de Violência Política de Gênero. É posterior à eleição municipal de 2020. Eu até brincava, né? Eu brinquei uma vez com o ministro Barroso. Pelo amor de Deus, não diga que a lei vai ter o meu nome, porque eu não quero ter nome de lei com coisa ruim, né? Eu quero ter nome de uma lei boa um dia na vida. Mas vamos lá, o que acontece? Quando eu escrevia o livro, eu falei que loucura, cada vez que eu conto essa história, parece pessoal, parece que eu estou falando sobre um incômodo meu, tá errado. Então eu chamei mulheres diferentes entre si, e pedi para que elas fizessem o exercício de relatar. E aí a gente construiu um livro que mostra o quê? Sim, parece que estão ameaçando a Manuela porque ela se comporta desse jeito. Sim, parece que estão ameaçando Marina Silva, ela é uma das autoras do livro, porque ela se comporta desse outro jeito, que é antagônico ao meu. Sim, parece que estão insultando Dilma Rousseff com as pernas abertas na porta do tanque de gasolina, porque ela. E aí mostrava que, apesar de nós sermos muito diferentes entre nós, o esquema das ameaças era igual. Muito insulto sobre a nossa capacidade intelectual, com alguns padrões, né? Muito insulto com relação à nossa aparência física e às possibilidades sexuais decorrentes dessa aparência física, muita ameaça de morte,
muita ameaça de estupro. Quando essas mulheres, como é o meu caso, não são mulheres lésbicas, as mulheres lésbicas são muito ameaçadas de estupro corretivo, né? Ou seja, o estupro que vai corrigir a sua orientação sexual. Uma grande parte das mulheres que são heterossexuais tem as suas filhas ameaçadas, como quem diz, quem é o corpo vulnerável sexualmente nessa família, né? Tem as crianças ameaçadas e uma combinação sempre entre isso e a solidão. Por quê? Se as instituições, por que eu friso tanto, Antônio, o tema das instituições? Porque a gente não tem como proibir as pessoas de nos ameaçarem, mas a gente tem como punir e como dizer e regular o que é aceitável. O Brasil é um país que acha aceitável mulheres serem ameaçadas de morte por ocuparem posições políticas. Vê o caso de ontem, da Marina Silva. Se o Senado não agir contra o senador Marcos Rogério, ele vai tomar. Não existe inação nesse caso. Não faz nada, é um sinal. Qual é o sinal? É o sinal de que aquilo é permitido. É o sinal de que aquilo é aceitável. Nós tivemos pouquíssimos, depois da lei, de punição de homens que ameaçam mulheres, de homens que insultam mulheres no parlamento, de homens que perseguem mulheres públicas. Qual é o sinal que a gente está dando com isso, Antônio? É o sinal de que essa violência é aceitável. E no caso das mulheres públicas, ela serve sempre como uma referência do que agir, do que fazer, do que os outros homens podem fazer. Em 2020, e eu vou terminar contando essa história porque tu perguntou como é que foi comigo e eu fugi da resposta, que é uma tendência de todas nós. A gente fica, né, tentando fugir do mais duro. Eu fui submetida no processo eleitoral a uma candidatura de uma pessoa com quem eu me relacionei afetivamente no passado, que usava a legitimidade dessa relação para dizer ou para inventar determinados atributos a meu respeito, de que eu era falsa, mentirosa, vagabunda, etc. O que acontecia com isso? Acontecia que chegava na minha casa de noite, meu marido falava: por que tu fica, né, no debate ali com aquela pinta forte, reagindo e tal? Quando eu chegava em casa, eu chorava copiosamente. E meu marido: por que isso? Eu dizia: pelo amor de Deus, me dá um pânico de pensar que se eu estou passando isso na televisão, se eu que sou eu, que tenho 50% de intenção de voto, que sou uma mulher forte, uma mulher que reage, uma mulher que discursa, uma mulher que tem espaço público, né, para falar o que vive. Se eu estou passando isso em público, o que uma secretária desses políticos não passam, dos que calavam diante da violência que eu sofria, né? O que a mulher desses caras não passam em casa? Qual é o recado que a gente está dando? A gente está dando o recado de que um ex-companheiro pode fazer isso. Esse era o recado público, num país que é campeão de feminicídios. Então a gente precisa entender, precisa pensar que essa violência que acontece no ambiente público, ela tem muito impacto social no Brasil. E não é uma casualidade que nós tenhamos posições piores que a Arábia Saudita e o Egito na participação política de mulheres. Se eu perguntar para qualquer uma das pessoas que está aqui me ouvindo o que eles acham, como é a vida de uma mulher na Arábia Saudita, certamente eles responderão: bah, muito pior que no Brasil. Talvez sem o meu bar gauchês, mas responderão assim: muito pior que no Brasil. Pois bem, a Arábia Saudita tem mais mulheres participando da política do que o Brasil. O Egito também. Eu acho que isso diz um pouco do estado de coisas e do que a violência política de gênero é capaz de produzir.